Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam seguros e tranquilos em casa. Bom, eu quero dividir com vocês uma reflexão que eu fiz recentemente quando assisti, nesse momento que nós estamos em casa, participando de lives, assistindo programas de TV, vendo coisas na internet. Eu assisti uma entrevista muito interessante de alguns estudiosos, em que um deles usava uma frase muito interessante. Ele na entrevista citava a autoria, porém eu fui buscar a autoria dessa frase na internet e vi que ela é atribuída para muitas pessoas, então eu vou suprimir aqui a possibilidade de dar o nome, a autoria dessa frase, mas uma frase interessante que diz o seguinte: antes de querer mudar o mundo, arrume seu quarto. E eu fiquei pensando muito nessa frase, pensando a quantidade de coisas importantes e interessantes que a gente pode retirar e atribuir e fazer sentido para a nossa vida. Quantas coisas e quantas vezes no nosso dia a dia nós temos apontado o dedo para as pessoas, para as coisas que elas têm feito ou deixado de fazer, dizendo que, por exemplo, os nossos governantes, os nossos representantes têm deixado de fazer algumas coisas em prol da comunidade, em prol do nosso município, em prol dos espaços sociais que nós estamos vivendo, e nós, muitas vezes, não estamos fazendo a nossa parte. O nosso trabalho tem sido apenas o de apontar o dedo, de julgar, o de falar o que deveriam ou não fazer. E, no entanto, nós, com uma frase dessa, podemos pensar bastante, né? Essa analogia de arrumar o quarto, como eu acabei de comentar, ela serve para que a gente possa pensar muitas coisas. É claro que a frase diz muito mais do que arrumar o quarto, mas simplesmente cuidar daquilo que nós precisamos cuidar. Como é que nós estamos cuidando da nossa própria vida? Como é que nós estamos organizando a nossa casa, o nosso sentimento, as nossas relações, para depois, naturalmente, conseguir fazer mudanças e poder, com autoridade, olhar para o erro ou criticar algo que alguma pessoa esteja fazendo. Eu gosto muito de uma analogia também que a gente pode trazer para essa reflexão quando nós estamos fazendo alguma viagem aérea e de repente ouvimos uma frase que é muito frequente, inclusive é uma regra da ANAC, que pede para que nós fiquemos atentos à orientação dada pelo comissário de bordo, e ele diz numa das frases que se acaso as máscaras de oxigênio caírem por uma despressurização do ar, eles orientam que nós coloquemos a máscara primeiro em nós e depois ajudemos as pessoas que estão sentadas ao nosso lado. Olha que interessante pensar isso, né? Essa proposta também, numa analogia importante. Primeiro nós cuidamos de nós. Primeiro nós cuidamos da nossa casa, dos nossos sentimentos, do nosso corpo, da nossa saúde, do nosso intelectual e de tantas outras coisas que temos para cuidar. E depois, tendo cuidado de nós mesmos, nós temos condições de cuidar do que o outro deveria fazer e que nós talvez estejamos tecendo alguma crítica. Vamos pensar nisso, né? Quantas vezes precisamos cuidar primeiro do nosso quarto? E é claro que a palavra quarto pode ser colocada lado a lado com tantas outras coisas da nossa vida. Um forte abraço e eu desejo que essa reflexão traga frutos bastante positivos para cada um de nós.